Bem-vindos todos e a todas, vamos dar continuidade ao nosso estudo de introdução à filosofia política, estudando hoje as teorias políticas da filosofia grega antiga e desenvolvendo aqui esses 4 pontos. A política como teoria, desenvolvida pelos principais filósofos da filosofia grega. Depois vamos ver rapidinho a contribuição dos filósofos sofistas, a contribuição de Platão para a filosofia política e a contribuição de Aristóteles. O primeiro ponto, a política como teoria. Foram os gregos, na cultura grega, onde surgiu também a filosofia, que a política foi teorizada racionalmente e profundamente pela primeira vez. Isso não quer dizer que outros povos, em outros momentos, não tiveram organizações políticas, mas é ali no ambiente grego que surge, principalmente no século V a.C., no período de Péricles, a democracia e grandes filósofos que teorizaram a organização social. A organização social e a vivência do indivíduo nessa comunidade, nessa sociedade. Na Grécia, por exemplo, em Atenas, no século V, tinham 2 espaços públicos que contribuíram para esse debate político. O primeiro diz ali a Ágora. Na Ágora, nesse espaço, era o espaço do comércio, da comercialização, do debate sobre os problemas da cidade e as leis da cidade. Uma vez que no período da democracia as leis não são mais de instituição divina. As leis elas são feitas em convenção na eclesia, que é a assembleia do povo. Então, nesse período de democracia, principalmente no período de Péricles, no século V a.C., que tem o auge da democracia e também a teorização da melhor organização política. Mas como espaço público tinha também a Acrópole. Acrópolis, o lugar do templo e da defesa da cidade. Vejamos agora a contribuição dos filósofos sofistas. Os sofistas eles contribuíram na filosofia política grega, principalmente com o ensinamento da retórica. A retórica, a arte de falar em público. É claro que os sofistas eles foram acusados, principalmente por Sócrates e Platão, de serem pessoas que vendiam conhecimento, mas principalmente depois do século XIX, agora da nossa era, muitos estudiosos revalorizam a atividade filosófica dos sofistas. Então, eles exerceram essa influência na arte de falar bem e principalmente para uma nova classe que surgia, que era a classe dos comerciantes. Vejamos agora a teoria principalmente de Platão. Platão desenvolveu a sua teoria política nesses 2 livros, A República e também o livro das Leis. Vamos fazer aqui um resumo da sua longa teoria. Então, para Platão, a política ela está envolvida também numa organização educacional e moral. Então, cabe ao sábio ensinar e governar. Essa teoria política, principalmente no 7º livro da República, ela pode ser interpretada naquela alegoria da caverna, em que o sábio e também o organizador da política tem a função de tirar a pessoa do fundo da caverna. Mas essa organização política de Platão, essa teoria, essa utopia, ela é desenvolvida na cidade Calípolis. Calípolis seria a bela cidade, a cidade ideal, uma cidade utópica. Kalos é belo em grego, e polis é cidade. Então, Calípolis seria a cidade harmônica, a cidade bela, a cidade ideal. Mas para a organização dessa cidade era necessário, principalmente, uma organização educacional, em que até os 7 anos de idade a criança seria de responsabilidade do Estado. De responsabilidade do Estado. As pessoas deveriam receber a mesma educação até 20 anos de idade, onde começava a separação de acordo com a aptidão natural de cada um. Por isso que ele diz aqui, na cidade existiriam pessoas com a alma de bronze, esses iriam ser os trabalhadores braçais,
e a virtude dessa classe seria a moderação. A outra classe é aqueles que teriam a alma, o caráter de prata e iriam cuidar da defesa da cidade. E a sua virtude seria a coragem. Por último, a classe que seria, na teoria dele, a mais importante, porque é a classe dos sofos, né, da alma de ouro, eram aqueles que iriam governar a cidade e a sua virtude seria a justiça. Agora, aqui no final tem o contrário do que essas classes poderiam fazer. Por exemplo, na cidade desorganizada, essa classe seria uma anarquia, não é? Porque não viveria a virtude da moderação e se transformaria em uma anarquia, então seria o pior governo. A coragem poderia ser transformada em violência e a justiça em cobiça. Portanto, é um pouco complexa essa teoria de Platão. E ele também faz uma lista dos piores governos, né? Ou os governos degenerados. São esses aqui, ó, a timocracia, a forma de governo que cultua apenas a honra e a guerra. Seria, por exemplo, um governo baseado mais nessa parte aqui da coragem, no sentido de exagero. A oligarquia, o governo de poucos, de ricos, de um pequeno grupo que domina. A democracia, que seria apenas, para Platão, seria apenas um espaço de demagogia e de engano, e a tirania, que seria para Platão a pior forma de governo. Mas então, qual é o governo que Platão sugere? É a sofocracia, ou seja, uma aristocracia dos sábios, daquele pequeno grupo que governaria apenas pela sabedoria. Esse grupo governaria as pessoas através da persuasão, a capacidade de esclarecer as coisas pela linguagem e pela palavra. Só que Platão diz que uma vez que não funcione assim, pela a capacidade de convencer, poderia também usar da violência, da expulsão e até da morte, né? Para poder organizar a cidade. No caso de Platão, portanto, há um grande problema ali em relação à família, porque para Platão essas classes elas precisariam ser melhoradas, né? Elas não poderiam se misturar tanto. Cada classe ia sendo selecionada e precisaria melhorar com o tempo. Seria assim quase que um melhoramento genético natural. Então essa, em linhas gerais, é a teoria de Platão. É claro que a gente está vendo aqui um resumo, por causa do nosso curto tempo, mas pode ser mais desenvolvida depois. Essa teoria de Platão ela foi muito criticada por Aristóteles e por outros estudiosos, por exemplo, Karl Popper, um filósofo já do século XX, ele escreveu um livro, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, e coloca como um dos grandes inimigos a teoria de Platão. Em muitas organizações políticas, a teoria de Platão continua viva, e ela é uma teoria realmente complicada, porque você vê aqui, por exemplo, aqueles que ele acha que tem alma apenas de bronze são trabalhadores braçais, são aqueles que devem dar sustentação à cidade pela parte da alimentação, do trabalho braçal, e essa classe nem precisaria de educação, porque eles iriam aprender apenas observando os pais fazerem as coisas. Então essa organização da política de Platão ela é um pouco perigosa, né? Porque quem governa é só essa sofocracia, esse grupo de sábios, e que tem a defesa dessa classe que ele chama de prata, que seria a classe da defesa armada, que nunca iria defender aqueles trabalhadores braçais, mas sempre o grupo do governo, aquela parte que ele acha que é uma sofocracia de alma de ouro. Então, por isso, o próprio Aristóteles, nosso próximo ponto aqui, já criticava a teoria de Platão, nesse livro de Aristóteles, A Política, e outros livros também, como a Ética, outros livros de Aristóteles, ele vai falar da sua teoria política.
Aristóteles fala aqui dessa questão da virtude, da amizade e da justiça. Também, em Aristóteles, a filosofia política depende de uma forma de educação. Então, educar para viver em comunidade. No caso de Aristóteles, ele dizia assim, né? O homem é um zoon politikon, é um animal político. Ele chegava até a dizer, né? Fora da cidade não existe nada. Quem não quer viver na cidade ou é um deus ou é uma besta, ele dizia assim, não é? Então, nós, humanos, com defeitos e com virtudes, vivemos na cidade, o lugar da comunidade onde deve exercer a virtude da justiça e da amizade. Então, na teoria política de Aristóteles, ele fala da justiça distributiva. Então, deveria distribuir de acordo com o mérito. E aí entra muito a questão da meritocracia, né? No entanto, ele fala também da justiça comutativa, que é aquela que vai procurar fazer uma distribuição de renda mais justa, né? Fazer acontecer a equidade, o justo meio, o equilíbrio, para que ninguém fique de fora dessa participação política e dessa vida justa. Então, Aristóteles faz uma lista dos bons governos. Ele fala aqui da monarquia e da aristocracia, eram das duas formas de governo preferidas dele, não é? Então, quando elas funcionam bem, é a organização política de um só, a monarquia. Quando ela funciona mal, vira uma tirania. Aí não funciona, né? A aristocracia é o governo dos melhores. Aristos, melhores, a palavra aristos significa o melhor, os melhores, e kratos é poder. Então, o aristocrático é sempre o governo dos melhores. Por isso que aqui em Platão é uma aristocracia dos sábios, o que ele acha os melhores. Voltando aqui para Aristóteles, ele fala também da politeia, que é um governo da maioria. Mas quando esse governo se desorganiza, ele se transforma numa democracia, então essas são as formas de governos não bons para Aristóteles: a tirania, a oligarquia e a democracia. A oligarquia é sempre o governo de poucos, no caso de poucos ricos, que governam. Então a gente percebe que essas teorias já elaboradas na Grécia Antiga, elas permanecem vivas em muitas formas de organizações políticas hoje, né? Basta lembrar que grandes partes do Brasil, por exemplo, são governadas há tempos por uma única família que vem de geração em geração, de pai para filho, uma forma de oligarquia e de nepotismo. Portanto, Platão e Aristóteles, eles contribuíram para a filosofia política com essas teorias. Então, vale lembrar, ali tem, por exemplo, a palavra cidadão, no caso de Aristóteles, nem todos eram cidadãos, né? Cidadãos era apenas um pequeno grupo, principalmente aqueles que eram cidadãos de Atenas. Então, mulheres, estrangeiros não eram nem contados como gente, né? Então, nós percebemos que essa democracia inicial na Grécia e essas teorias, elas ainda são bem limitadas. Aristóteles, por exemplo, fez uma teoria que justificava a escravidão. Então, por hoje, nós ficamos por aqui. O nosso tempo é curto, essas teorias podem serem estudadas e melhoradas em outro tempo que tivermos mais espaço de fala. Obrigado.